Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma e hoje nós vamos continuar a série sobre teologia sistemática, a qual eu estou fazendo uma breve exposição dos temas da teologia sistemática, sem me aprofundar muito, sem citar referências, apenas citando a doutrina de forma fácil, de uma forma fácil de compreender à medida do possível, né? E hoje o tema vai ser interessante, né? A gente não vai fugir desse tema hoje, a gente vai falar sobre a Trindade, tá bom? Então vamos lá, antes de começar, quero pedir para vocês para se inscrever no canal, curtir se gostarem, comentarem se eu estiver falando uma besteira, ou se vocês acharem conveniente. Que Deus abençoe vocês e bora pro vídeo, né? Trindade. O que é Trindade? Né? Primeiro, vamos começar com uma breve exposição sobre quando ela começou a vir à tona, né? Porque a gente tem que entender que o termo Trindade não está na Bíblia. O conceito da Trindade está, mas o termo não, tá? A primeira vez que esse termo foi usado foi por Tertuliano, tá? Que viveu no segundo século, tá bom? E nessa época houve vários problemas. Na verdade, os problemas principais, né, na época, todos se referiam à Trindade. Todos se referiam à divindade de Cristo, à divindade do Espírito, às pessoas da Trindade. Então, o uso desse termo e o assunto corriqueiro acerca da Trindade era uma marca da importância desse tema e da padronização desse conceito para a igreja cristã, tá bom? É importante dizer que houve alguns problemas acerca da linguagem usada na época, quando dividiu a igreja oriental e ocidental, tá? Quando dividiu-se o império, alguns termos em latim ficaram de difícil compreensão para a igreja oriental, tá bom? Então a igreja ocidental usou alguns termos em latim que dificultaram a compreensão. E um dos termos foi filioque, que isso aí eu vou expor na outra série que eu estou fazendo sobre teologia histórica, que as duas séries estão em paralelo. Eu não vou deixar uma entrar na outra, mas sempre alguma coisa eu vou ter que citar, certo? Então, esse termo filioque criou uma certa dificuldade no Oriente, tá? Que acabou por usar essa linguagem em várias controvérsias sucessivas, tá? Então, na Reforma Protestante, como houve um espaço muito grande de tempo em que, digamos que a igreja controlou, mas teve um controle desregrado, digamos assim, que eles não tinham o foco nas escrituras de fato, eles acabaram distorcendo muitas coisas, elevando a autoridade da tradição, né? Então a doutrina da Trindade, quando veio a Reforma, ela veio à tona novamente, tá bom? E a gente tem que entender que, até por causa da filioque, havia uma certa tendência a expor a Trindade em termos de subordinação, tá? O que não é correto, tá bom? Tá sujinho aqui. O que não é correto, porém, é uma coisa que aconteceu de fato. Uma frase assim que define bem a doutrina da Trindade pós-reforma é uma frase de Calbart, que diz assim: ao mesmo Deus que, em unidade incólume, é revelador, revelação e revelatura, também se atribui em sua variedade incólume precisamente esse modo tríplice de existência. O que isso quer dizer? Que Deus, ele é ao mesmo tempo revelação, revelador, revelação e revelatura, tá bom? E ele ele subsiste dessa forma, tá? Em três pessoas, tá bom? E isso a gente vai explicar agora. Vamos lá. O que é Trindade? Trindade é, resumidamente, Deus sendo três pessoas em um único ser, em uma única essência, tá bom? E se não fosse dessa forma, Deus não poderia contemplar-se nem comunicar-se
e nem ser autossuficiente, porque para Deus ser autossuficiente, ele precisa, de certa forma, ter uma relação, tá bom? Então, a Trindade, ela ontologicamente falando, é necessária nesses termos também, tá bom? Apenas um ser essencial, que é a ousia, em grego, né? Subsistindo em três pessoas, que são a homoousia, né? Em latim tem outros termos, mas no grego é esses, tá? Em Deus há três autodistinções pessoais, mas sendo também numericamente um. É o que eu disse, são três pessoas e um único ser, tá bom? A essência de Deus está em sua totalidade, está totalmente inserida em todas as três pessoas. Então, o Deus Pai não é mais Deus que Deus Filho, que não é mais Deus que Espírito Santo. Os três são os três são Deus em sua totalidade, tá bom? Então, não havendo assim subordinação. A gente tem que compreender muito bem isso, porque a tendência do pensamento cru sobre a Trindade é remeter sempre à subordinação, tá bom? E a gente vai explicar daqui a pouco sobre a economia da Trindade, mas vamos devagar. Agora a gente vai começar a falar sobre essas economias, mas vamos começar da seguinte forma. Economia não significa subordinação. A economia significa cada pessoa da Trindade ter sua função dentro da Trindade em economias diferentes. Há duas economias que a gente costuma entender na teologia, que é a economia da redenção e a economia que a gente conhece como intratrinitariana ou ontológica, tá bom? Na economia ontológica, tá, Deus Pai gera eternamente Deus Filho e o Espírito procede dos dois. E na economia da redenção, Deus Pai predestinou tudo, Deus Filho executou a redenção e o Espírito aplica a redenção, tá bom? E basicamente a economia da redenção, a economia da Trindade, tanto intratrinitariana como da redenção, ela se resume nesses termos, tá bom? Entenda, por isso que eu falei sobre quando a gente for entrar nesse assunto. A subordinação aqui não é questão de níveis de importância, mas é questão de ofícios ou funções nessas economias, tá bom? Com certeza Deus gerou o Filho e o Espírito procede dos dois. Porém, os três são Deus, os três são dignos de honra e glória da mesma forma, tá bom? Da mesma forma, a redenção. Só o Pai predestina, só o Filho executa e só o Espírito aplica. Os três são Deus, os três são o mesmo ser, só que cada pessoa executa uma função, ok? Vamos lá, vamos tentar falar agora especificamente sobre cada pessoa de modo rápido para não ficar um vídeo muito comprido, muito complicado, tá bom? O Pai. O que é o Pai? O Pai, é a primeira pessoa da Trindade, ele é o predestinador de todas as coisas. Ele é o gerador do Filho e da onde procede o Espírito. E nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, ele se refere tanto a Deus Trino, quanto também a sua relação com o Filho na Trindade. Na verdade, quando nos referimos a Deus Pai, assim, a gente se refere a Deus como a forma como ele se relaciona com o Filho na Trindade, tá bom? Por isso que nós chamamos Deus de Pai, porque ele se relaciona com o Filho na Trindade. Ou seja, Deus só é Pai em relação ao Deus Filho, tá? Vamos lá. E também temos a outra perspectiva, que é o tratamento de Deus com o povo de Israel, a qual o povo de Israel chamava Deus também de Pai, o Deus Trino, o Deus em sua totalidade, né? Não dividindo em pessoas, tá certo? A geração ativa é a única obra exclusivamente peculiar do Pai. É por isso que eu disse, o Pai ele se define como a primeira pessoa da Trindade, o Pai, na geração eterna de Cristo, tá bom? O Filho, agora a segunda pessoa. O Filho é a segunda pessoa da Trindade, ele é gerado eternamente pelo Pai. E também, quando usamos o termo Filho, nos referimos ao termo messiânico usado no Antigo Testamento, tá bom? A relação Pai e Filho é semelhante à relação orador e palavra, quando usamos os termos gregos, tá bom? O Filho é eternamente gerado pelo Pai, necessariamente gerado. O Filho, que é Cristo, é Deus. Isso foi uma das primeiras controvérsias que foi
debatida e padronizada do primeiro começo da igreja, que foi acerca do arianismo, tá bom? E o Filho é o que realiza a obra da redenção, ok? Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e de acordo com as Escrituras, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimento, por isso, né, além das outras evidências, nós identificamos ele como uma pessoa, não apenas como um poder ou como uma força, tá bom? Ele procede tanto do Pai como do Filho, e ele é digno de honra às mesmas situações do Filho e do Pai. Ele merece honra e glória da mesma forma que o Pai e o Filho merecem honra e glória. E ele é o aplicador da redenção e o mantenedor da igreja, tá bom? Vamos lá. Uma correta compreensão da Trindade, tá, te leva a uma correta compreensão da teologia. E uma correta compreensão da Trindade, da Trindade te define como cristão ou como não cristão. Por isso, os pormenores, tá, os detalhes, aprofundamento nessa doutrina, ela é uma doutrina difícil, porque é um dos chamados mistérios da teologia, que é chegando num ponto que a gente não vai entender. 3 é 1 e 1 é 3 é uma coisa muito complicada e impossível de um ser humano conceber. Porém, se não acreditarmos nisso, nós distorcemos e nos afastamos do que a Bíblia se dispõe a nos ensinar. E por isso é importantíssimo nós entendermos que Trindade é uma doutrina essencial da religião cristã e do cristianismo e das escrituras, tá bom? Gente, é isso, tá? Muito obrigado por assistir, um beijão e até o próximo vídeo.